Parece que até o Rogério eles chamaram uma vez, né? Eu marquei foi em setembro, não me lembro a data não. Ó, já sei como gravar, tá? Onde que tá aqui? Deixa eu aprender. Você lê aqui, esse título aqui, ó. Você lê esse título, tá bom? Aí pula, lê Marcos e Lucas. Pode começar? Meus amigos, vamos iniciar a nossa reunião lendo uma página do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus 27, 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cisnes e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras de dentes do início? Certos ficaram. Ficaram no vale, vojando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A árvore, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte infantosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas
o divino amigo dos homens, não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Senhor Jesus, divino amigo, aqui estamos novamente nessa casa de caridade, a te pedir que possamos compreender cada vez mais o teu Evangelho, para que, fortalecidos na instrução, possamos trabalhar a nossa mortificação interior. Abençoa o nosso propósito, conforta todos nós nesses momentos, aos nossos familiares, e assim seja. Condenação à eutanásia. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pergunta 106. O homem não tem direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de bendita benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Deixa eu ver aquele livro lá, acho que é o... Esse aí de baixo. Já grava aqui não, só quando você for. Mas já tá gravando aqui. Não, tá não. Tá com passando 10 horas, sei lá, quantos minutos lá. Ih, Não, tem que desligar isso. Desligar e começar a gravar. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós já vamos começar o volume 3 da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, e nós vamos falar sobre o tema lunático, fé onipotente, prece e jejum. Esse tema se encontra nos 3 sinóticos, ou nos 3 evangelhos. Em Mateus, no capítulo 17, versículo de 14 a 21, e Marcos, no capítulo 9, versículo de 14 a 30, e em Lucas, no capítulo 9, versículo de 37 a 43, e capítulo 17, versículo de 5 a 6. Os textos que apresentam maiores detalhes é o de Marcos e o de Lucas, e a gente vai reler já fazendo algumas adaptações. Marcos primeiro. Vindo ter com os seus discípulos, viu Jesus que grande multidão os cercava e que com eles alguns escribas discutiam. Logo que deu com Jesus, todo aquele povo tomado de espanto e temor, correu a saudá-lo. Ele então lhes perguntou: que é o que discutis? Um homem do meio da turba respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho que está possesso de um espírito mudo, o qual todas as vezes que dele se apodera, o atira ao chão, e o menino espuma, range os dentes e ele começa a definhar. Pedi a teus discípulos que o trouxessem, mas eles não pedi e qual de todas as vezes
E toda vez que ele se apodera, esse espírito do menino, o atira ao chão, e o menino espuma, range os dentes e fica definhando. Pedi a teus discípulos que eu os expulsasse, mas não se mostraram capazes. Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. Trouxeram-no, e, tanto que viu a Jesus, o Espírito o agitou, e atirou-o por terra, e a estorcer-se no chão e a espumar. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? O pai respondeu: desde criancinha. E o Espírito o tem muitas vezes lançado, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se puderes alguma coisa, tenha compaixão de nós e socorre-nos. Jesus lhe disse: se puderes crer, tudo é possível àquele que lhe quer. Logo o pai do menino exclamou, banhado em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha pouca fé. Jesus, vendo o povo a correr, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, saia deste menino e não entre mais nele. O espírito saiu, ficando este como morto, de sorte que muitos diziam: morreu. Mas, tomando-lhe Jesus as mãos e erguendo, ele se levantou. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expelir aquele demônio? Jesus respondeu: os demônios deste gênero não podem ser expulsos, senão por oração e pelo jejum. Daí, partindo, atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém o soubesse. Agora a passagem em Lucas. No dia seguinte, quando desciam do monte, grande multidão lhes veio ao encontro. Eis que, do meio do povo, um homem exclamou: mestre, eu te suplico, atenta para o meu filho. É o único que tenho. Um espírito se apossa dele, e o faz subitamente gritar. Atira-o por terra, o agride em violentas convulsões, fazendo espumar, e só larga depois de o haver esfarrapado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-me aqui teu filho. Ao aproximar-se o menino, o demônio o atirou por terra e o pôs em grandes convulsões. Jesus, tendo falado, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o restituiu ao pai. E os apóstolos disseram ao Senhor: acrescente a nossa fé. O Senhor lhes disse: se tiverdes a fé como de um grão de mostarda, direis a este sicômoro: desenraiza-te e transplante para o mar, e ele vos obedecerá. Muito bem. Então aqui começa o texto dizendo assim: e quando ele voltou, houve esse caso de um menino que estava tomado por um espírito mudo, né? E que o pai, aflitos, tinha solicitado aos discípulos a cura e eles não tinham conseguido. Então, quando ele voltou da onde? Aí nós temos que ir para a nossa última lição, que está no término lá do volume 2 de Rustem, que é sobre o Monte Tabor. Então, lembram, Jesus estava falando do tema de quem ele era, do tema quem é
do tema de como os homens o viam e como os apóstolos também viam Jesus. E os apóstolos disseram que ele era o Cristo. E ele fala, então, que tinha de se cumprir tudo aquilo que se falava do Cristo nas Escrituras. E entre aquilo que se falava nas Escrituras, falava-se da sua traição, da sua perseguição, da sua morte, e que ele ressuscitaria no último dia. Os apóstolos não entenderam direito, em especial Pedro indaga, né? Pedro, que teve a ideia de falar inspiradamente que ele era o Cristo, não entende esse processo, o que significa esse sofrimento do Cristo, por que ele tem que passar por esse sofrimento, e muito menos ele entende o tema da ressurreição. É assim então que Jesus põe os três mais próximos do apostolado dele, que é João, Tiago, irmão de João, e Pedro, leva-os ao Monte Tabor, e lá há um fenômeno de transfiguração, onde que ele fica com o rosto brilhando como o sol, com as suas vestes todas brancas. Em outras palavras, todo o seu corpo foi transubstancializado em luz, e aparecem dois espíritos para conversar com ele, Moisés e Elias. E o tema é sobre o seu sacrifício em Jerusalém. Os apóstolos ficam surpresos, o fenômeno de materialização de Elias e de Moisés é um fenômeno de materialização extraordinário, ao ponto de falar: vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui, Senhor. Uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Porque era um ambiente agradável, muito agradável, espiritualmente agradável. Mas Jesus disse que eles não haviam ainda entendido em toda a sua extensão, que eles eram espíritos materializados, que iriam voltar ao plano espiritual, e que a mensagem ficava dada pelos espíritos e também dada por uma voz que aparece no Monte Tabor: escutai a Jesus, é esse que vocês devem seguir. Agora nós temos uma revelação mais ampla que ele veio trazer, né? E essa maior revelação é dele, vem através dele. E como que a gente sabe que é uma revelação maior? Ele mesmo disse: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Então ele traz aquilo que ele chama de evangelho, que quer dizer a boa nova. Eles descem então do Monte Tabor, e aí acontece essa cena. Ali então ficaram os outros apóstolos e os discípulos, os outros seguidores de Jesus. Os apóstolos são aqueles 12, né, mais íntimos. Desses 12, então, 9 deviam estar ali embaixo, porque os outros 3 foram no Monte Tabor com Jesus. Pedro, João e Tiago tinham ido para o monte. Então ali estavam os outros 9 e mais outros seguidores, que são conhecidos como os discípulos de Jesus, né? O Evangelho fala em determinado momento da prática do Evangelho, em que Jesus já queria que os seus seguidores começassem a divulgar pelo mundo. Já fala em 70 discípulos, né? Então haviam muitos seguidores que caminhavam com Jesus, não só homens, mulheres também. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 8, versículo 2 e 3, fala de Susana, Maria de Madalena, Joana e outras mulheres que também seguiam Jesus passo a passo, inclusive cuidavam dos bens, das necessidades de Jesus e dos seus companheiros. Então, o que acontece? Por enquanto que eles estavam lá no Monte Tabor, né, no processo da transfiguração, chegou esse pai com esse menino, ainda a gente nota bem novo ainda. O texto deixa isso bem claro, nós não podemos imaginar ainda a idade dele, né? Mas podemos dizer assim, devia ele estar no máximo, ainda não havia chegado à puberdade, mas era novo. Então, quer dizer, devia ele estar por volta dos seus 12 anos, mais ou menos, ou menos até. E ele aflito, porque diz Lucas que era o seu único filho. E ele traz para que os apóstolos curassem ele. Por quê? Porque ele era conhecido como lunático. Ou melhor, o pai dizia, ele tem um espírito mudo que o banha e o faz sofrer, o faz padecer muito, porque arranja os dentes, espuma, a hora tira ele na água, a hora tira ele no fogo e o joga no chão.
E ele definha, né? Quer dizer, emagrece, fica seco, dependendo da duração do processo, ele definha, fica seco, quer dizer, não consegue se alimentar, há uma perda de energia muito grande, e mais do que isso, ele, além de range os dentes, então ele fica dilacerado. O texto chega a dizer isso, né? Marcos fala em fica um farrapo. Olha que expressão, né? Então isso era um sofrimento tremendo para o pai. E ele traz para que os discípulos curassem e não conseguiram. E aí houve, naquele momento, então, uma discussão muito grande dos discípulos, da multidão e dos escribas. Quem são os escribas? As autoridades que são estudiosos da lei. Ora, eram pessoas excepcionais, os escribas. Por quê? Porque sabiam ler e escrever. Escritor. Isso numa sociedade, né, em que raro eram aqueles que sabiam ler, os textos eram feitos em versos para que mais facilmente pudesse ser decorado, os textos eram lidos aos sábados na sinagoga para que houvesse essa capacidade de memória e memorização, para que eles pudessem, com mais facilidade, dada a rima, decorar o texto. Passava então de boca para ouvido e assim multiplicando. Então, quando se tinha lá alguém que sabia ler e escrever, era considerado assim autoridade, né? E fora que ele era autoridade, porque quase sempre é escriba dos textos, para fazer cópias, para mandar para as muitas sinagogas, para aquelas pessoas que sabiam ler, para ir para outras comunidades, para ir para outros países onde havia estudos judaicos. Então, além de serem pessoas cultas, eles tinham um conhecimento das escrituras bastante grande. Por quê? Porque ficavam copiando as escrituras e então conheciam dela. Olha, pelo menos a letra das escrituras. E começa a discussão. Que discussão? Por que não conseguiram curar? Aí vocês poderiam dizer assim, mas por que os escribas estão se metendo nisso? Consegue curar, não consegue curar? O certo é que não conseguiam curar. E estavam discutindo sobre isso. Depois a gente fala por que os escribas estavam se metendo numa situação como essa. Por enquanto fica assim. Homens cultos discutindo com os discípulos e com os apóstolos, com o povo, né? E com o pai do menino, porque não conseguiam curar esse garoto que sofria dessa doença, né? Como eles falavam lá, lunático. E o texto fala, tomado pelo espírito mudo. Então, lunático, tomado pelo espírito mudo. É que fazia um farrapo. Com isso, Jesus chega e pega eles nessa plena discussão, né? Essa discussão calorosa. E quem conhece um pouco o judaísmo, ou vê filmes sobre o judaísmo, vê o quanto eles falam com emoção e gostam de discutir esses assuntos, né? Então o zum estava grande. E quando a multidão viu Jesus, corre, fica surpresa, fica feliz, fica contente em ver Jesus. Porque sabe que quando Jesus chega, a solução é aceitar. Quer dizer, a multidão já conhecia Jesus e sabia que sempre quando tinha discussão, principalmente com as autoridades, com os escribas, ele dava excelentes esclarecimentos, né? Aliás, a multidão, como costumava dizer, ele não fala como os escribas. Olha, os escribas que tinham esse conhecimento, ele fala com autoridade. Então ele não é só um conhecedor da letra, ele fala com uma firmeza espiritual impressionante. Então a multidão fica feliz, porque em plena discussão e diante de um caso em que o processo não havia sido feito de cura, né, ele poderia trazer a solução. Então, solução para duas situações: a discussão e a cura. Ora, é estranho, né? A gente ficar a ver uma situação como essa, né? Um menino que é uma criança ainda, um verdadeiro farrapo, como diz o texto, né? Lucas fala assim, Marcos fala de forma surpreendente, né? Jesus pergunta para o pai, há quanto tempo sucede isso? Aí ele fala, desde criancinha. Quer dizer, desde pequenininho, ele ainda é jovem ainda, menino ainda, mas desde pequenininho é esse inferno.
esse espírito faz ele sofrer dessa forma e o deixa assim, definhando esse farrapo. Então o sofrimento do pai é muito grande. Mas não só o sofrimento do pai, o sofrimento do menino, porque diz lá, de forma inesperada, o espírito o apanha. Então ele tem momentos de lucidez, o garoto. E no momento de lucidez, como o menino ficava? Definhando, ficava seco. A tradução literária é seco. Quer dizer, emagrecia, ficava pele, né? Fruto daquele ataque. Aí passava, daqui a pouco o espírito estava outra vez e jogava na água, jogava no fogo, sofrimento. Um garoto deixava espumando no chão, em ataque imenso. Então isso tudo gerava todo um sofrimento. O pai e na criança. E nós não podemos deixar de levar em consideração um outro sofredor também, que era o espírito. E esse espírito, primeiro que ele sofria, ele também tinha uma doença. Qual é a doença? Ele era mudo. E Jesus, depois, quando conversa com ele, vai falar de uma outra doença que o pai não sabia. Ele era surdo. Quer dizer, também não estamos diante de outro sofredor. E não é porque ele é desencarnado e ele é mau, que ele não merece a atenção. E que ele não seja sofredor e que ele não seja filho de Deus. Como o menino, como o pai, como a multidão, como os escribas, como o próprio Jesus. São filhos de Deus. E mais, isso tem que ser também considerado, né, que ele sofria uma doença, uma com certeza. E depois Jesus vai explicar outra. Ele era mudo. Ora, então, e diante dessa dor, as pessoas vão ficar em querelas religiosas, em discussões religiosas. É isso que não dá para entender, né? Então, por exemplo, tem um médico que está curando ali. O médico está fazendo um determinado benefício, né? Aliviando a dor. Aí as pessoas começam a discutir. Tem lá os religiosos, aí vem protestantes, tem padres, vem espírito. Porque o que opera nele é o demônio. Ele não é da minha igreja, então é o demônio, né? Os padres falam, mas não pode ser um espírito bom que está incorporando ele, porque espírito não se manifesta, só anjos e santos. Estão inventando tantas teorias doidas, né? Quer dizer, pode haver um fenômeno mediúnico? Pode, com anjo e com santo. Por enquanto está o sujeito que não é anjo e santo, não pode. Ora, mas ele passa só a ser santo quando a igreja diz que ele é santo. Se ele vem e já tem condição de ser santo, por exemplo, agora ele vai canonizar o cardeal, lá o Dom. Não é o nome dele. Ele foi daqui do Rio de Janeiro e que agora ele foi lá para Recife, né? Então é o Alberto Câmara, né? Então quer canonizar. Então, por exemplo, quando o Alberto Câmara já pode dar comunicação, vão ter que esperar a ser santo. E um outro já ficou inventando uma opção de regrinha. E quando o outro está com dor, quando o outro está sofrendo. Mas isso fizeram com Jesus. Jesus curava e disseram, não, mas ele cura por Beelzebul, que é o chefe dos demônios. E Jesus falou, mas qual é a vontade? Por que o chefe dos demônios vão querer curar? Vão querer fazer o bem? Pode um espírito mal querer fazer o bem? Então a discussão é essa, a discussão, o que não deve nem ser discussão, quer dizer, a mola, o movimento é esse, é o bem, é fazer o bem. Então, diante de uma dor dessa, vamos agir no bem. E não discutir. Muito bem. E aí, vamos continuar um pouco mais e depois a gente vai entrar mais um pouco nessa discussão. Jesus então fala para a multidão, né? O que está acontecendo aí dessa discussão é que nós trouxemos aqui o pai fala, né? Eu trouxe esse meu filho que é o único que eu tenho. Ora, mais sofrimento ainda para o pai, né? É o meu único filho e ele sofre assim dessa forma. Então Jesus disse, traga o menino adentro. Conduz o menino adentro. Mal que o espírito viu Jesus, ou mal que o espírito, ou que o menino se aproximou de Jesus, o espírito tomou consciência da presença de Jesus, o jogou no chão e
ficou lá todo rangendo os dentes em ataque, né? Ali diante de Jesus. E aí, diante de um sofrimento desse, o que Jesus faz? Manteve a calma. O que é extraordinário desse texto é a calma. O menino lá naquela rangendo os dentes, completamente espumando, diz aí o texto, Jesus vira para o pai e fala assim: há quanto tempo acontece isso? Aí você fala assim: bom, isso também é uma coisa que também não tem lógica. O que interessa saber quanto tempo que o menino passa por essa situação? E o pai quer que ele fique curado. Se está 1 ano, 2 anos, 10 anos, o que a pessoa quer é ser curada. Mas essa frase, quanto tempo, vai ser só explicada por Bezerra de Menezes, assim, tecnicamente, bem mais tarde, quando escreveu o livro Loucura sobre o Novo Prisma, baseado no tratamento de obsessão do filho dele, que também, que é o Antônio Bezerra de Menezes, né, que estudava medicina e com 20 e poucos anos ficou obsidiado. E que também, igual esse menino, tinha momentos de crise e momentos momento de crise e momento de lucidez. E que foi recomendado, em termos de cura, a internação. Igual esses apóstolos, que também não curaram, esses discípulos, que não conseguiram, as autoridades disseram: caso perdido, nesse caso, internação. Internação não pode curar. Ele não pode conviver no meio social. E aí o doutor Bezerra vai falar toda a dor de um pai, e pela dor do doutor Bezerra a gente pode entender a dor desse pai, desse menino. A internação dói mais, é pior que a morte. Porque é como se estivesse dizendo assim, né? Naquela época, é fim de processo, é dizer que nós somos incapazes de fazer alguma coisa, de curar. Então esse sofrimento era intenso. Vamos guardar ainda essa informação. Por que Jesus fala do tempo? E o menino lá, naquela agitação, vem o tema da fé. O pai diz assim: se você pode fazer alguma coisa, é muito interessante falar se você pode, porque ele estava diante daquelas pessoas que se diziam seguidores dele. E os seguidores dele, os apóstolos, os discípulos, não puderam. E mais, estava diante dos escribas que também não puderam. Então é interessante que ele parte dessa colocação para Jesus. Se pode, se puderes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. A palavra compaixão, muito bonita, né? É usada muito no budismo, né? De sentir a dor do outro, né? De sentir a dor por dentro, nas entranhas da alma. Quer dizer, sinta, vai lá dentro, veja o quanto meu filho está sofrendo, veja o quanto nós estamos sofrendo. Se eu tiver essa compaixão, tire dentro de você esse sentimento. Eu falo em nome desse amor. E socorre-nos. A situação é grave. E Jesus fala não da fé dele, mas do outro. Se você acredita, tudo é possível. Acredita. E ele explica mais ainda, que depois ele vai falar para os apóstolos. A situação desse crer é tal que você pode chegar para esse sicômoro, que é uma árvore, uma figueira brava, e dizer assim: saia daqui e planta-te, ou se transporta e fica plantada lá no mar. E o sicômoro vai obedecer, a árvore vai obedecer. Basta ter uma fé como de um grão de mostarda. Se tiver uma fé como do grão de mostarda, e os textos traduzem: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o texto no original fala: se tiver uma fé como um grão de mostarda, você pode dizer para esse sicômoro: saia daqui e vai para o mar, fique lá plantado no mar, e o sicômoro vai obedecer, a figueira vai obedecer. Esse é o texto. Mais tarde, os apóstolos também vão fazer essa pergunta, e essa frase pode ficar para o pai do menino, pode ficar para os apóstolos, vão perguntar: por que nós não conseguimos curar? Isso só vai acontecer em particular, quando Jesus chega em casa.
Que casa? A casa de Pedro, em Cafarnaum, onde ele tinha lá o quartel-general na Galiléia, ou melhor, o centro de divulgação do pensamento dele, a sua mensagem. Então, quando ele estava em casa, no particular, só com os, na intimidade, só com os apóstolos, eles perguntam, né? E aí está se referindo àqueles apóstolos, menos os 3 que foram para o Monte Tabor, que é Pedro, Tiago e João, né? Então eles perguntam, por que nós não conseguimos? E Jesus o repreendeu a todos que não conseguiram curar, não só os apóstolos, discípulos e os escribas. Geração má. Até quando estarei com vocês? Até quando vos suportareis? Porque está assim tão desviada. E aí, por mim, e eles então perguntam, né? Receberam essa revelação de Jesus, geração má. Se tudo é possível, aquele que tem fé, por que nós não conseguimos? Aí Jesus, no particular, vai dizer para eles: expulsar espírito desse gênero ou desse tipo só com oração e com jejum. Aí vem a explicação. Então, esse texto é rico, tem muita coisa para ser comentada, né? E aí nós vamos assim, gradativamente falar de cada parte desse. Vamos lá. Então, inicialmente, eles estavam em discussão porque não conseguiram curar. Discussão com os escribas. Por quê? Porque os escribas também tinham técnicas de cura. E os escribas faziam vários tipos de rituais, de matança de animais, de purificações, de limpeza e de leituras de salmos. E o tratamento não era imediato, levava várias sessões. Nós já fizemos uma palestra sobre esse tema aqui, inclusive recitamos o salmo desse tema, né, que era usado pelos escribas, e qual era a técnica de tratamento. Apenas eu quero dizer que os escribas tinham uma técnica de tratamento baseada no judaísmo, e que eles não tinham o poder de fazer a cura instantânea, como foi ali no caso feito por Jesus, e faziam em várias sessões, com muita leitura de sal, com oferendas, com banhos, com limpezas, banhos ritualísticos na sinagoga, etc. Bom, e os escribas faziam como Jesus, erguia a mão e dizia: sai, o espírito não saía. Tinham outras pessoas que faziam isso também, e falavam até em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, sai, né? Aí tem até um caso também no Ato dos Apóstolos, em que um sujeito foi falar, né? Sai falando o nome de Jesus, em nome de Paulo, e o Espírito disse: olha, Jesus e Paulo nós conhecemos, você não conhecemos, não, deu uma surra do camarada. Então não é um problema de falar da boca para fora. E com isso os escribas ficavam discutindo com os apóstolos: vocês não estão usando a técnica que nós usamos. Essa era a discussão. Porque os escribas também faziam cura, mas baseado em ritual judaico, de banhos, de limpezas ritualísticas, de incensos, de sacrifício de animais, de leitura de salmos, daquele salmo pré-determinado, logo é como se fossem palavras mágicas, e várias sessões. Os apóstolos que estavam ali, seguidores de Jesus, queriam fazer como Jesus, erguer a mão e dizer: sai. E nenhum dos dois tinha um sucesso. E por enquanto isso, o pai sofreu, o menino sofreu, o espírito sofreu. E por enquanto, em vez deles se unirem e orar porque o sofrimento merecia para poder ajudar, pedir ajuda de Deus, ficavam discussões do que é teológico, discussões metodológicas. Porque esse é o melhor método, é esse o melhor método. Jesus fala que só tem um, é o método da fé. Não que você não possa fazer esse tipo ou aquele outro de intervenção, mas em todos esses métodos em que você usar, se não tiver alicerçado na fé, não resolve. Então, Jesus, diante da situação, ele escuta primeiro o pai do menino. O que vocês estão discutindo?
Ora, Jesus não sabia? Sabia. Tá lógico. Se ele lia no coração dos homens, diz lá uma passagem que foi feita na sinagoga, então se ele lia no coração dos homens, ele sabia o que ele estava discutindo. Então a pergunta é didática: vocês estão discutindo sobre o quê? Aí, como se estivesse ali diante da turba, entrando em evidência, vem o pai do menino. Quer dizer, um sofredor bem consciente como o pai, né? Aquele que é o protetor, o guardião daquele menino, e que o via sofrer. O pai então toma a palavra e explica o caso todo para Jesus. Esse menino sofre disso, né? E fica ao ponto de definhar, fica um farrapo. Jesus diz: então traga o menino aqui, quero tomar conhecimento da situação. Eu também não precisava trazer, porque nós temos aquela outra passagem que foi feita ali naquela mesma cidade, em Cafarnaum, quando um centurião mandou lá os servos para chamar Jesus, porque um dos seus servos estava doente. E quando Jesus disse: vamos lá, eu vou lá na casa do centurião curá-lo, né? O centurião se aproximou de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Eu, como eu sou um centurião, digo para os soldados: vão, façam isso, façam aquilo outro, e eles me obedecem. Então, você também pode dizer ao verbo, a vibração divina. O verbo é dicte ao verbo, fale ao verbo, fale essa vibração divina, que no texto, no original, é o logos, né? É a razão suprema na filosofia grega. E ele, por ser um romano, ele era um centurião, logo conhecedor também do pensamento grego, não vamos esquecer que a instrução grega dominava Roma, né? Os pedagogos, que eram os escravos romanos, que dominavam Roma em termo cultural. Roma dominou militarmente, mas ao mesmo tempo dominou a cultura grega, não é isso? Então a cultura grega, os pedagogos, aqueles que ensinavam as crianças romanas. Então o centurião, ele tinha um profundo conhecimento desse grande pensar da filosofia grega, né? É o verbo, ou o logos supremo, a suprema inteligência. Fale a inteligência suprema e o meu servo será curado. Aí Jesus disse que ele tinha uma fé extraordinária, que em Israel ele não viu fé como aquele homem. Então não precisava estar pessoalmente, mas a lição precisava acontecer. Primeira pergunta que não precisava ser feita, mas é para a gente situar o caso. O que vocês estão discutindo? O homem se evidencia e conta o caso todo. Jesus aguarda, que é o caos, né? Aí agora vai para uma segunda solicitação. Tragam então o menino aqui. Quando o menino chega, é aquela cena de ficar completamente jogado no chão. E Jesus, com toda a tranquilidade, vira para o pai do menino, em vez de curar, pergunta: há quanto tempo isso se dá? Aí vem agora que eu falei da explicação do Dr. Bezerra de Menezes. Realmente, ali no caso, primeiro que Jesus ia curar, tinha poder, bem assim, incomparável acima do Dr. Bezerra de Menezes. Segundo, e da reunião que o Dr. Bezerra frequentava. Segundo, que a pergunta é técnica. Há quanto tempo? Por quê? Vamos para o caso Antônio Bezerra de Menezes. Esse menino, ele foi estudar medicina. E quando ele começou lá no primeiro ano de medicina, foi pego pelo espírito obsessor. E esse espírito obsessor o deixava completamente doido. Foi recomendado a internação. E o doutor Bezerra, diante dessa angústia, acabou se encontrando com um amigo espírita. O doutor Bezerra só tinha um conhecimento teórico do espiritismo, não conhecimento prático nessa época. E o homem disse: por que você não tenta o espiritismo? Observa bem o caso dele. Como é que pode ser uma lesão orgânica se ele tem momento de lucidez e tem momento de loucura? Ora, se fosse uma situação orgânica, ele ia ficar sempre manifestando loucura, não ia ficar lúcido. Então é algo que a deficiência orgânica não explica. Então por que você não tenta o espiritismo? E aí dá uma angústia, doutor Bezerra, a sua dor, né? E já o conhecimento teórico do espiritismo, que ele já tinha lido no livro dos Espíritos, é aí que diz a passagem, que ele vai pela primeira vez frequentar uma reunião dos obsessores.
E lá na reunião de subestação o Espírito se manifesta. E o Espírito diz: você e ele perseguiram a minha família. Eu fui para a masmorra junto com a minha família. Sofremos muito por causa de você. Eu queria te pegar, falou você, mas você é mais forte do que ele. Então eu puno você ferindo ele. Ora, a mesma coisa esse espírito que pegava o menino, porque ele não fazia só o menino sofrer, o pai também sofria. E talvez ele queria pegar o pai, mas não conseguia pegar o pai, talvez o pai era mais forte. Mas pegando o menino, né, fazia também o pai sofrer. Quer dizer, numa pancada só, ele fazia duas pessoas sofrer. E mais ainda, ele sofria também. Nesse caso do espírito que fala com o doutor Bezerra mesmo, ele fazia o doutor Bezerra sofrer, porque tinha loucura pelo Antônio, né? Fazia o Antônio sofrer, e ele era um sofredor, ele mesmo era um sofredor. Por quê? Porque esse tempo todo, e se ele está falando de caso de outra reencarnação do doutor Bezerra, né? E nós estamos na década de 80, o doutor Bezerra nasceu em 31, então é antes de 1931, 1831, então mostra que ele já via esse sofrimento. Louco, qual o sofrimento? Sofrimento imenso, sofrimento de vingança. Que é fruto também de uma ignorância muito grande, a vingança. Por quê? Porque primeiro, ele não vai conseguir fazer uma vingança eterna, porque Deus vai intervir. Aliás, os espíritos obsessores, inclusive, falavam com Jesus, né? Não nos atormente, Senhor. Não nos tire aqui dessa obsessão. Como se fosse, ele merece. Mas quando Jesus se aproximou, ele disse: Senhor, não nos atormente. Como foi o caso lá no cemitério dos Gadarenos. Então, mas sabemos bem quem tu és o Filho de Deus Altíssimo. Por isso que quando o obsessor chega e se depara com Jesus, porque ele estava acostumado, e agora ele vencia. Foi para os apóstolos, ele venceu. Foi lá para os escribas, ele venceu. Quer dizer, eles não conseguiram fazer a obsessão. Agora eles se depara com a figura de Jesus. Aí ele faz a loucura final, porque ele mesmo entra também em desordem mental. Ele estava diante, né? É o Senhor que soluciona as coisas. Não só a multidão ficou encantada com Jesus, mas o próprio Espírito ficou pálido, quer dizer, fim da linha. Como na reunião de obsessão, continua-se fazendo muita prece, muita oração, e um dos amigos começa em casa a orar por esse espírito que perseguiu o Antônio Bezerra de Menezes. Então foram feitas muitas vibrações, orações, até que ele foi tomado, e explicações de evangelho, e o doutor Bezerra começa a frequentar a reunião de obsessão, e aí então, com a presença do doutor Bezerra, com a sua participação, com as suas orações também, com o seu pedido de perdão, a solução é feita. O espírito perdoa. E ele perdoa, o doutor Bezerra também pede perdão, ele faz oração, o Antônio também. É interessante que quando o Antônio vai desencarnar um tempo para frente, o jornal Reformador coloca assim: o nosso confrade Antônio passou a ser espírita, passou a compreender, a estudar as coisas, e diz lá a passagem que o espírito perdoou e passou também a colaborar. Mas há uma colocação do doutor Bezerra. É um livro técnico, Loucura sob o Novo Prisma. A gente sempre pensa que sabe o livro todo, mas é bom voltar a ele. Eu sei que é um livro que você já deve ter lido já algumas vezes, mas é sempre bom a gente voltar, apanhar o livro, ler mais uma vez. Agora essa nova edição pela FEB, tá? A Federação, então, uma capa muito bonita. É bom voltar. E ele lá fala de algo assim, muito em detalhe. O Antônio foi curado, mas houve um ressentimento nele. Quer dizer, esse constante enfraquecimento que o Antônio teve, não só enfraquecimento orgânico, como um menino aí definhado, né? Mas um enfraquecimento também mental, os seus desgastes emocionais. Isso tudo fez com que, diz o doutor Bezerra, ele perdesse a vivacidade, o seu brilho. Ele já, mesmo sendo curado, o espírito sendo curado, e já não precisando mais tomar remédio, a não ser, diz o doutor Bezerra, um tratamento espírita, ele perdeu muito do seu colorido, da sua vivacidade. E o doutor Bezerra explica
dizendo que em caso de obsessão muito prolongada e de obsessão de um espírito como esse, que toma o outro, ao ponto do outro perder a sua razão, em situação como essa, em tempo muito prolongado, causa dano, inclusive orgânico. É lógico que Jesus teria a condição até de reparar esse dano orgânico, né? Mas no caso a pergunta é clara para ficar para nós. Quando você vai curar alguém num processo obsessivo e numa obsessão dessa assim, tão violenta, como nesse caso, é bom conhecer também uma história. Olha que Jesus sabe a história. Primeiro pergunta ao pai, o que se dá? O pai conta. Agora vem um espírito diante dele, se manifesta e joga pelo chão. Ele observa. Então ele tem um histórico agora da família, tem o que ele está vendo, e ele ainda vai fazer uma pergunta: há quanto tempo? Porque com isso você vai poder, no caso da desobsessão, agir mais para frente. Por quê? Porque o espírito vai perder a sua vivacidade, o encarnado vai perder muito da sua vivacidade. Vai causar, inclusive, pode causar, inclusive, danos orgânicos. Primeiro que ele se bate, ele se joga, ele bate com a cabeça. Então são coisas que acontecem e são extra do processo. Isso tudo causa situações graves, que poderá ser feito depois muitos tratamentos, acompanhar com vitaminas, com outro tipo de remédio, com passes, com atenção redobrada. Repare que até o Antônio ficou curado, mas 3 anos depois morreu. Mas morreu de outra doença, mas será que não foi enfraquecimento orgânico? Por exemplo, uma pessoa que está enfraquecida organicamente, passou por uma situação grave, por exemplo, de uma tuberculose, passou por uma situação de uma pneumonia violentíssima, que o levou até ao estado de perder a consciência, etc. Logo depois, quando pega uma nova gripe, não é uma atenção? E aí a gente não vê que é uma debilidade orgânica. Veja no caso de uma pessoa com idade e está passando pela doença, a gente não tem como aumentar a vigilância sobre ela? Sim, por quê? Porque ela já está mais enfraquecida. Se ela está mais enfraquecida, fica mais fácil de pegar a doença, de ficar mais fragilizada num ataque de uma determinada doença. Então, essa pergunta é clara, e o Dr. Bezerra vai explicar no livro dele que o menino perdeu essa capacidade pelo tempo longo que foi a obsessão. Aí a pergunta feita pelo médico. Agora, repare que também há uma colocação popular, e que não tem nada a ver com a psicologia, mas é popular, ou com a psiquiatria, que ele era chamado de lunático. E o pai dizia, e reconhecia, tem um espírito que o põe. E o pão é o largo e faz sofrer dessa forma. E esse espírito é mudo. Então o pai já tinha esse conhecimento. Agora digo, e ele é lunático. Mas por que lunático? Por que faziam essa ligação da doença, da obsessão com a lua? E aí veio essa colocação. A lua influencia na nossa vida. Nós sabemos da influência da lua todo mês nas marés, né? Nas marés. Ela levanta a água, abaixa, né? A maré sobe, com a maré você tem facilidade para a pesca. Então há todo o magnetismo da Lua, a gente vê nas marés. Há todo o magnetismo da Lua no ciclo da mulher. O ciclo da mulher é o mesmo ciclo da Lua, né? 21. Bom ciclo, né? E dependendo também da situação da Lua, a gente vê o ciclo em várias coisas. Por exemplo, há toda uma tradição, e isso a gente fala dentro de casa, dentro da minha casa, entre pessoas que são estudiosas do espiritismo, mas que cortam o cabelo no ciclo da Lua. E quando faz diferente, o cabelo não tem a mesma vivacidade. Vamos ver então que esse ciclo da Lua também afeta o psiquismo. Afetava tanto, olha que coisa interessante, que a população percebia que, dependendo do estado da Lua, mais manifestações obsessivas ou psicóticas, desequilibradas, né, aconteciam. Então, é por observação, a Lua em tal posição,
maior estado de desequilíbrio. Eu queria mostrar e falar uma coisa para vocês. A gente costuma dizer que o pai da história é Heródoto, né? Porque a gente aprende no colégio, né? Quem foi o criador da história, né? O primeiro a fazer a história como fato. Heródoto, na Grécia. Mas antes de Heródoto, e por preconceito aos asiáticos, a gente não fala que o pai da história foi Confúcio. Confúcio, ele também escreveu um livro de história. Mas ele escreveu um livro de história de uma forma muito interessante. Eu tenho lá em casa, são 5 volumes, o livro, volumes grossos, 5 volumes de um trabalho de Confúcio chamado As Quadras de Lu. De Lu, quer dizer, são as quadras, ou melhor, a história no reino de Lu. É isso. E como é que é o livro? O livro é bilíngue, né? Numa página ele é chinês e na outra página está em português, porque foi traduzida por portugueses. Você sabe que os portugueses estiveram na Índia, né? Em Macau, por exemplo, né? E lá eles ganharam muitos textos chineses, eles foram traduzir, inclusive jesuítas. Por exemplo, o primeiro a traduzir o I Ching, que é o livro das mutações, é o livro mais antigo do mundo, é um livro mediúnico, ou de consulta, é um oráculo de consulta mediúnica, é o I Ching, né? E mutação. I Ching é livro clássico, é o clássico das mutações. Esse livro antes só era conhecido como I, ou melhor, o livro de I, o livro das mutações. E o Confúcio é que fez, como codificador, ele apanha todos os textos que estudavam o I Ching, junta num único texto, e então escreve um clássico para se entender o I Ching. Então, por isso que saiu esse nome, I Ching. O Ching veio na época de Confúcio. Então é o clássico da mutação. Antes só era mutação. O Confúcio é que veio essa ideia de ser um clássico. O Confúcio fez muito, fez o clássico da música e também fez o clássico da história, que é esse livro, A Quadra de Lu. Ou melhor, A Quadra no Reino de Lu, aonde que ele foi ministro, né? Foi o primeiro-ministro, foi ministro da Educação, ele deu uma contribuição na política, deu uma contribuição na educação extraordinária. Quem quiser conhecer a vida dele e também ver a sua contribuição na educação e na política, poderá olhar no meu livro O I Ching, A Avançada Metafísica do I Ching, uma ciência altamente evolutiva. Então eu tenho vários capítulos sobre Confúcio. Estou explicando isso. Mas nesse livro, A Quadra de Lu, ele tem uma visão da história muito interessante. Ele contava assim, no período tal, onde que a constelação era tal, o ano, lá são os anos do bicho, né? Porco, dragão, em que era o ano do dragão, e que a constelação estava na posição tal, a lua estava na posição tal, houve um crime. Vamos imaginar, um crime. Morreu fulano de tal, que era ligado lá a determinada situação do governo. Daqui a pouco ele vai e observa, em outro período, que era também o ano do dragão, que a constelação estava na posição tal, que a lua estava na posição tal. Quer dizer, o evento astrológico era o mesmo da outra época. E houve um evento tal, uma enchente. E morreu tantas pessoas. Daqui a pouco ele vai e fala assim, quando a lua estava na mesma posição, no mesmo evento astrológico, e aí aconteceu uma outra situação, por exemplo, uma guerra, a cidade foi tomada, invadida. Então ele percebe que por determinadas posições astrológicas, tanto da lua como dos astros, e da influência disso no ano, e aí os sábios chineses colocam determinados bichos, né, ou determinadas vibrações para cada ano, né, ele percebe
que há determinado evento histórico. E com os eventos históricos estão relacionados. No caso aqui, os 3 exemplos que eu falei aqui para vocês, de catástrofe. Mas ele também tem lado positivo. No evento tal, em que eu acho que estava na tal posição, que a lua estava tal na posição, e que o ano era tal, nasceu o filho do rei. O Arrajo estava em tal posição, teve uma grande produção de produtos alimentícios. Então ele também começa a ver que existem fenômenos positivos, negativos, fenômenos intermediários da história. Então ele vai, o que o Confúcio faz? Ele faz uma leitura da história através de eventos astrológicos. Olha que interessante. Então a mesma coisa era a população. O que a população fazia lá no judaísmo? Ela observa, e não só no judaísmo, em todas as civilizações, se observava tantas as pessoas que ficavam alteradas, aí observavam, estava alterada porque a lua estava cheia. Aí as pessoas observam que na lua cheia é maior impacto magnético, não só na fecundação da mulher, não só na maré, mas também em afetação do psíquico, em alteração do psiquismo. E aí como surgiu essa palavra, lunática. Aí vocês poderiam dizer, será que nesse caso não era um epilético? E aí no caso era uma pessoa que tinha uma determinada problema físico, né? Era um epilético. Por que a gente sabe que não era só isso? E ele podia realmente ser epilético, mas a epilepsia dele também estava amarrada com a obsessão. É porque no nosso nível planetário, normalmente, podemos falar, na maioria, em 90% ou mais, problema de distúrbio está amarrado à obsessão. Também é obsessão. Você pode ter um componente biológico, mas a obsessão está junto. E vocês poderiam dizer assim, mas como é que se pode falar? Primeiro, que Jesus falou com o Espírito. Então ali tinha o Espírito. É isso? Então esse é o caso. Ali é o fato. E segundo, porque o nosso planeta é um planeta atrasado. E se nós somos ainda um planeta atrasado, a gente chama de prova de expiação, e que diz a pergunta 167 do Livro dos Espíritos, que a gente reencarna para expiar, e diz ao 68, para se limpar das suas impurezas, nós somos impuros, porque pergunta 68, até quando a gente reencarnar, quer que se ache limpo de todas as impurezas, então nós somos impuros. Olha como é que Jesus fala com esse espírito. E Jesus, tendo falado, repreendeu o espírito impuro. Nós vamos olhar lá no texto original, está escrito, está impuro. Ora, ele é um espírito impuro porque ele está desencarnado. E a gente é um espírito impuro encarnado. Por isso que tem muita gente encarnada que odeia o outro, que se vinga do outro. É isso. Hoje está na página lá da Globo, um cara, ontem estava na página da Globo, da Globo.com, né? Um oficial da nossa embaixada, né? Matou a mulher. O que foi? Um homem de relação da embaixada. É para fazer boa relação, né? Embaixada é boa relação, ele não consegue nem em casa. Ele matou a mulher. Aí vai as nossas vibrações para ele, nós não estamos usando o caso nem para desmerecer ele, nem para desmerecer ela. Mas para mostrar essa situação, ele é um encarnado, agiu assim tão perturbado na área, veja, em que ele tinha de ter, de mostrar boa relação. É isso? Na diplomacia. Agora, repare que Jesus o trata de espírito impuro, no Livro dos Espíritos diz que a gente é impuro. Está tudo igual, não é? Nesse caso, como a gente é impuro, por lei de afinidade, a gente se relaciona com espíritos impuros. Se a gente encara até que se acha limpo de todas as empresas, eu sou impuro e estou a gente é impuro. Só existe casamento de alma gêmea, é uma raridade esse negócio.
Então, por isso que tem tanto problema no lar. Quem são os meus amigos? São os que estão em tudo. É isso? E eu tenho no meu ciclo de relação pessoas que eu tenho afinidade, acho que não são evoluídas, e eu tenho também no meu ciclo de relações pessoas que não gostam da gente, não gostam de mim, né? Que tem aversão comigo, se puder me dar uma rasteira. Quem não conhece casos desses assim na sua própria família, no seu meio de trabalho, no seu meio de relação. Mas repare que você tem relação com ela, é do teu meio. Você pode até dizer que não gosta dela, não quer conviver com ela, mas ela influencia na tua vida. Esse é um pacote planetário que a gente vive. Daí, diz Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação. Porque o meio, nossa, aliás, é a frase popular. Diga com quem andas, o que deve querer dizer com quem a gente anda. Com o espírito puro. A gente anda com o espírito evoluído. Olha o planeta. Mas já pode ter espírito que tem aqui no nosso planeta, que não seja adiantado, mas já tem um plano próximo de amar, de perdoar, que a gente conta no espírito. É isso? Mas você tem. Mas já está fazendo um esforço para não odiar, para não perturbar, para não causar dano? Tem. A gente espera que seja o nosso caso. Temos recaída? Temos. Caímos? Erramos? E depois a gente se arrepende, volta atrás. Aí Santo Agostinho pedindo o Evangelho do Senhor Espiritismo, reflexão toda noite, para ser um bom conselheiro. Reflexão, Senhor, como é que foi o meu dia? Eu fiz de certo, eu fiz de errado. E naquilo que eu fiz de errado, que não foi igual a ti, Senhor, é o modelo de Santo Agostinho. Eu posso reformar amanhã e mudar amanhã. Me dê força. Amanhã. Não é fácil. Então, se alguém chega assim, eu ia te usar essa expressão, mostre com quem andas, eu te direi quem é. Aí o mentor fala, ele é do planeta Terra, então eu já sei quem ele é. Já sei que ele não é fluxo cheio. Então, evidentemente, que nesse meio de nossas relações, nós temos esse tipo de gente, e nós temos muitos outros que são fracos, que são temerosos, são amigos nossos que têm medo, que nos impõem medo, que deixam a gente fraco, enfraquecido, que passam palavras de desânimo para nós, que mandam a gente ser violento. Se eu fosse, eu tenho esse cara agir assim. A gente recebe essas orientações. E se o sujeito desencarna, ele fica no nosso pacote. E se a gente agir o que é normal no nosso tipo de planeta, agir com vingança, com violência, vem o ódio. E aí ele fica nos odiando, e quando chega no plano espiritual, continua relacionando com a gente. E como aqui as pessoas querem se engalfinhar, um quer matar o outro, um quer prejudicar o outro, chega no plano espiritual para fazer isso. E a nossa relação é que a gente quer dar no outro, bater no outro, e como é que são as brigas, né? As pessoas assim, quando elas se odeiam, nessa luta, um querer vencer o outro, é quando eles se envolvem. É assim? Ou eu estou exagerando? A luta, quando o outro não quer ceder e virar a face, e bate para cima do outro, ele se envolve. E vence ali o mais forte. O mais forte ele consegue sufocar o outro. Mas tem que ser mais forte, mas o outro fica sufocado por ele. Ele fica agarrado no outro até definhar a terra. E a gente vê nessas tipos de briga, né? Como as pessoas perdem a razão e ficam ali, engalfinhadas, né? E depois, quando ela consegue, às vezes, dominar o outro, ela não quer largar, quer apertar até sufocar na cara. Ora, então nós estamos vendo aí nesse caso em que esse espírito fazia isso com esse menino. Ele conseguia dominar, mas ele dominava e queria sufocar até destruir. E ele tinha momentos em que ele largava o sujeito para continuar gozando as delícias da perseguição. Depois pegava mais uma vez, e largava, pegava, até levar esse gerar o máximo de sofrimento possível. Aí vocês poderão dizer assim, mas mediunicamente o espírito não entra no outro. Mediunicamente
É uma relação de vibração. O espírito, aonde que ele está, ele entra em sintonia, por exemplo, com o médium, toda obsessão e mediunidade. Se todos nós temos contatos obsessivos dos nossos amigos, o próprio, todos nós somos médios de maior ou menor grau, como nos fala Allan Kardec, e esse assunto é milenar, porque diz o Livro dos Espíritos da conclusão, no item 6, e sempre que teve o homem na Terra, sempre teve espiritismo, o fenômeno espírita, logo sempre teve mais obsessão do que espírito de felicidade, porque aqui tem mais gente ruim do que gente feliz. Então esses assuntos são milenares. Então, quando a gente sabe que a mediunidade não é incorporação, é sintonização, e sem essa sintonia o fenômeno não acontece, é como um espírito que pode passar pela parede, ele pode passar por mim, e ele não se agarra comigo. É só quando há sintonia e aí se encaixa. Mas Jesus dá a seguinte explicação: saia desse menino. Então, se fosse só um problema de sintonia, ele podia dizer lá, se desprende, solta, libera, não é isso? Mas ele diz sai. Depois ele reforça: saia deste menino e não entra mais nele. Então aí não é caso só de sintonia, é de ligação, ou melhor, por isso que eu estava dando a ideia da briga, a um se agarra e fica num abraço de ódio, vibração ruim, e no caso o mais forte domina o outro, quer dominar para matar, e dá essa ideia de entrar mesmo, mas não é que o processo seja de entrar, o processo é de sintonia. Só que ele, como é atrasado, certo? Como ele é atrasado, ele quer destruir o outro, ele acha que ele destruiu o outro, entrando no outro, ou tomando o outro, tomando a vida do outro, tomando a direção do outro, tomando a vida do outro. Porque quando você agarra o outro para brigar, para dar uma gravata na perna do pescoço, no fundo você quer fazer ele calar a boca, tomar ele para que ele não tenha mais ação, você ser o dominador dele. Não é isso? Imagina um golpe que você agarra a pessoa e quando você estrangula ela, você quer dar um fim, ou melhor, quer tirar a voz dela. E fazer você mandar, quer dizer, você de tal forma impor que ela perde a ação e quem vai mandar agora no processo é você. Então, como ele é atrasado, ele acha que esse processo tem que ser dado assim fisicamente, de entrar no outro. Então, no fundo, o Jesus não estava falando nada errado. Aliás, é impossível Jesus falar errado. Quem fala errado somos nós. Mas aí é só para mostrar a técnica desta ligação, como é que era. Por ele ser um espírito atrasado. E Jesus estava falando com um espírito atrasado, que tinha essa ideia. Jesus não podia falar em sintonia, em vibração, esse tipo de espírito. Ele tinha que passar por todo um aprendizado para ver que não é assim. Então, a linguagem foi a linguagem extremamente popular, como ele está falando com um espírito ignorante. E ele era tão ignorante, primeiro que ele sofria, ele tinha uma doença, ele era mudo. Era mudo porque ele odiava aquelas pessoas. Será que para aquelas pessoas fizeram ele ficar mudo? Fizeram alguma maldade na sua parte correspondente ao chakra laríngeo, por isso que ele era mudo? E ele ficou com essa doença. E isso que gerou tal ódio. Você vê que ele sofria com essa doença. Agora, e aí também não conseguia se expressar e dizer o que ele queria. Porque tem espírito que pega o outro e fala uma opção de coisa. Ofende que isto é o motivo. Mas esse tinha essa doença. E Jesus vai falar agora de uma outra doença. Jesus vai dizer: espírito surdo e mudo. Agora ele tinha uma surdez. Se ele tinha uma surdez, por que Jesus estava falando com ele? Está aqui no texto. Jesus fala: espírito surdo e mudo. O Pai só tinha dito, ele é mudo. Agora Jesus fala: espírito surdo e mudo, não entre mais nele, sai e não entre mais nele. Ele era surdo às mensagens espirituais. Ele era surdo para as coisas espirituais, de uma certa vibração para cima, ele não captava. Uma vez eu estava num culto do lar, foi ler uma página evangélica, e o Newton Boechat, aliás, vai ser lançado o livro, a metade do livro, no dia 31.
como no caminho de Emaús. É de uma palestra minha e do Dr. Gilberto Queres, que é o autor do livro. Fala sobre a mediunidade do Newton Boechat e que o nome do livro é Como no Caminho de Emaús, né? Vai ser lançado no domingo, dia 31, às 10 horas da manhã. E o Newton ele tinha uma mediunidade interessante. Nós estávamos num culto em Copacabana, houve uma leitura da página evangélica e o mentor do Newton, o Jardel, que é um sacerdote essênio, se manifesta através do Newton e começa a falar ali para o casal, que era o dono da casa, né? Lá na rua Prado Júnior, em Copacabana. Aí começa a falar com o casal, dizendo que ia reencarnar na família dele, um espírito que estava ali, já próximo, já ouviu os comentários, e ia reencarnar no semeio, porque ele se integrou exageradamente ao óbito, estragou seus fluidos espirituais. Aí foi o tema da frente passada, da semana passada, quando ele falou, demos um exemplo de goteira de um lado da parede, mancha do outro lado da parede, né? Então foi a mesma coisa, ele sujou o sangue fisicamente, evidentemente vai sujar o fluido perispiritual, o sangue do perispiritual, e agora, como o processo de mata-borrão, ele vem fazendo essa limpeza. Então ele vai trazer essa deficiência do corpo. Então ele é reencarnar na parte da família lá em Minas Gerais, o governador lá atrás, e ia desencarnar com 2 anos, assim, né? Que era o máximo que o corpo ia conseguir suportar dessa limpeza. O corpo ia chegar como um filtro, fazendo esse processo de purificação. Bom, eu ouvi a mensagem, o Espírito falou sobre muito mais, obviamente, brilhantismo, né, dando explicações para o casal, que iam ajudar essas pessoas da família desse próprio casal, né? E também orientando o espírito que iria reencarnar e não criar se passar por ele, etc. Mas eu pensei assim comigo, se o Jardel já falava do lado de lá, por que o Jardel não falou direto com o espírito? E por que teve que falar comigo para passar a instrução para o espírito? O Jardel falou direto com o espírito. Ele tem espírito que é tão surdo, ou melhor, é tão incapaz que ele não consegue ouvir a voz do mentor. O que o mentor tinha que fazer? Se materializar, usar o materializar por inteiro. E aí nós vemos isso, por exemplo, no livro do Nosso Lar. Nós temos a mãe do André Luiz, que vai em um determinado departamento de materialização do Ministério das Comunicações, arruma fluidos apropriados da coluna Nosso Lar e se apresentou para o seu filho. Porque o filho não conseguia vê-lo, porque ela estava em outra direção, nem ver, nem ouvir. Agora, no caso, podia fazer uma garganta ectoplasma, o Jardel, esse mentor, mas ele já tinha uma linha física, que era o Newton, e podia, numa situação única, resolver 2 casos: orientar a família encarnada e orientar o espírito. E Jesus fez isso, ele orientou o Pai e orientou o espírito, da mesma forma. Agora, olha que interessante. Ele não ouviu o Jardel, então ele precisou usar a voz do Newton, uma voz física, para ele poder aprender a lição. Logo, podemos dizer que ele era surdo ao Jardel. Logo, ele era surdo à mensagem espiritual. Logo, ele era surdo à revelação dos amigos espirituais que acompanhavam os apóstolos, que estavam ali juntos, que queriam ajudar, que acompanhavam o escriba, que também queria ajudar, e que tinha aqueles escribas que só tinham determinada técnica de fazer com leituras e recitação de salmos. E ele não queria ouvir, ele era surdo aos pedidos. Foi surdo com os apóstolos, que mandaram ele sair, foi surdo com os escribas, porque era mais do que os surdos só não queriam ouvir, mas não queriam entender, não queriam compreender. Então Jesus fala agora de um outro tipo de doença que ele tinha, obtuso, ignorante, fechado em si mesmo. E que também gerava essa outra doença, que gerou todo um pacote de vingança, que é a mudez. Muito bem. E assim diz lá, na mesma hora o menino se procurava. E Jesus o entrega ao seu pai, e a todo então entrega os crianças. E os apóstolos seguem com Jesus. Quando eles chegam em casa, eles perguntam: por que nós não conseguimos curar? Por que nós não conseguimos? Se Jesus diz esse tipo, ou esse gênero de espírito, a melhor tradução é esse,
esse gênero de espírito, só se cura com oração e com jejum. E como ele já tinha dito da fé, ele coloca a fé no Pai, coloca a fé para os apóstolos, e ainda fala, porque quem tiver fé com um grão de mostarda, poderá dizer que esse sicômoro saia daqui, vai para o mar, fica plantado lá no mar, e o sicômoro não pertence. Olha, então a mensagem geral é da fé. O que é necessário? Ter fé. Primeiro é a fé. Outro ensinamento, que ele dá no particular em casa. Oração e jejum. Mas, para todos, ele deu a mensagem da fé. Quem tiver fé, com um grão de mostarda, poderá dizer para esse sicômoro, sai daqui e vai para lá. Poderá dizer para esse monte, saia daqui, muda-se daqui para lá. Como pode dizer para esse sicômoro, saia daqui e se planta lá no mar. Então ele fala da fé. Depois ele vai em detalhes falar. Porque os apóstolos e o pai do menino o pai vai dizer, Senhor, socorre, tenha compaixão de mim, aumenta a minha fé, eu quero crer. Mas eu já vi que eles não conseguiram, os apóstolos. Eu já vi que os escribas não conseguiram. Então eu também estou assim nessa situação. Eu quero crer, aumente a minha fé. Aumente. E os apóstolos vão dizer, está aqui em Lucas, aí bota agora na boca de Lucas, né? Eu e os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Aí Jesus vai dizer, quem tiver uma fé como um grão de mostarda. Então, tanto o pai do menino, como os apóstolos, falam do aumento da fé. Mas Jesus vai dar a explicação do aumento da fé com oração e jejum. Então, aí ficam essas três coisas. O que comanda mesmo é a fé. A fé é que é o extraordinário. A fé você dispersa a montanha. Sai daqui, ela muda-se para lá. Se como? Sai daqui e vai para o mar. Mas basta ter a fé como um grão de mostarda. E que as traduções colocam, né? Fé como um grão de mostarda porque como o grão de mostarda é um dos menores lá no judaísmo, né? A visão só visual. Eles achavam que o grão era muito pequeno e dava uma hortaliça grande. Então, como uma coisa tão pequenininha pode fazer uma coisa assim tão grande? E aí as traduções pode ser que coloca assim. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer para esse monte, muda-se daqui. Ou pode dizer para esse sicômoro, saia daqui e se planta no mar. Basta ter uma fé pequenininha como um grão de mostarda que vai realizar uma obra imensa. Qual é a obra imensa? Fazer um monte mudar de posição. Fazer um sicômoro sair daqui e se plantar lá no meio do mar. Basta que tenha uma fé do tamanho do grão de mostarda. E aí, nesse caso, a gente está fazendo esse dimensionamento de tamanho, achando que é algo quantitativo que resolve. Evidentemente que a gente pode dizer assim, se fé quer dizer sintonia com Deus, e se você tiver uma sintonia, mesmo que pequena com Ele, você pode fazer coisas extraordinárias. Porque, no fundo, sintonia com Deus é Ele por seu intermédio. E Deus, por nosso intermédio, já que Ele é a força, que Ele é o poder, Ele é a causa-prima, para Ele nada é impossível, como foi colocado aqui em Jesus, e para aquele que tem fé, nada é impossível. Então, se você tiver uma fé pequena, porque não é sua, é através dela que Deus age. Porque fé, a palavra pitch no grego, quer dizer sintonia, fidelidade. É como um aparelho de rádio que está em sintonia e fidelidade com a emissora. Não é o aparelho que toca, é a emissora que toca através dela. Tanto que é muito difícil traduzir, porque no original grego ele é um verbo, pitch é verbo. E quando vai para o latim, não tem esse verbo, que daria lá fidelizar no latim. Fides, no latim, não é verbo. Aí São Jerônimo se viu mal nessa situação, e na hora que ele foi traduzir, ele pegou o fides no latim, porque ele traduziu para o vulgar, né? Para o latim falado pelas pessoas. Quando ele vai traduzir, quando ele vê que a palavra no original tinha de ter concordância, porque no grego, ele estava traduzindo no grego, é verbo, e
no latim fides não é verbo, ele teve que botar uma palavra parecida. Aí ele botou credere, que deu crença. E há uma grande diferença quando eu acredito. A crença é algo que você supõe. Eu acredito que alguém vai fazer sol, mas eu não tenho certeza. Mas uma pessoa que olha lá o amanhã, como por exemplo um pesquisador científico, né, de meteorologia, que já consegue olhar amanhã, ele fala, amanhã vai fazer sol. Por quê? Porque ele viu amanhã através de pesquisa no laboratório, ou porque de alguma outra forma, se tivesse, por exemplo, um dom psíquico, ele podia ver amanhã e falava com essa firmeza. Fé é essa firmeza, é essa coisa inabalável, porque é a sintonia com Deus. Não é mais você que age, é Ele que age através de você. Mas o texto não fala assim. O texto diz, quem tem fé como um grão de mostarda, grão de mostarda em si mesmo tem algo assim poderoso. Porque não é só o grão de mostarda, mas todas as sementes. E aí a gente pode falar a semente do ovo zigoto, né? É a mesma coisa. Qualquer semente. Então, aí no caso, reparei a união da célula masculina com a feminina, né? Que forma o ovo. Que coisa extraordinária, né? Ele se multiplica de 2 para 4, para 8, 16, 32, 64, 128, 9 meses na sequência. E tem uma capacidade de se desfazer. De 7 em 7 anos a gente troca todas as nossas células do corpo e a gente continua sendo a gente mesmo. Coisa maravilhosa. Isso é um fruto de uma ação divina através do organismo. E a ação divina, quando ela age, e é aí que é o mistério da criação, que a gente não entende, a gente até sabe cientificamente como que a coisa processa, mas a gente não consegue fazer, não consegue reproduzir. Mesma coisa é assim, eu não consigo fazer uma mostarda, mas eu boto lá a semente no chão, e aí vem as condições da natureza, né? Vem a terra, vem os sais minerais que estão na terra, vem a luz do sol, e aí forma lá aquela lama, e aí há toda uma reação, né? Os africanos chamam-se de Nanã. Nanã Murutê é a protetora dali da semente. Ela faz gerar a vida. O orixá que faz gerar a vida. Então, o mistério da semente se transforma em planta. Mas ela se transforma em planta de que forma? É uma lei da natureza. É a lei que age através dela. Quando a lei age, você dá as condições. Olha só. Quando você dá as condições para a semente, ela se transforma naquela hortaliça maravilhosa. Mas por que ela se transforma naquela hortaliça maravilhosa? Porque a força divina, a lei divina, assim também como o ser do homem quando a mulher se une num habitat propício, como o útero, em que vai receber várias injeções de alimento através do cordão umbilical, há toda uma multiplicação e se tem uma vida. É a lei divina que acontece. A gente costuma dizer é Deus. Né? Então tem lá um salmo, né? O primeiro salmo que fala: eu contemplo a tua grandeza. E pela tua grandeza eu sei o quanto você é poderoso, o quanto você é maravilhoso. Então é isso. É Deus que age e nós temos a hortaliça no grão. É Deus que age através do centro e nós temos uma nova vida do ser humano. É Deus que age na primavera, estava tudo seco no inverno, e aí, de repente, aquele campo todo florido, numa exuberância de cores extraordinárias. Então é isso. É como deixar Deus agir. Então esse tipo, essa é a fé. Não é você que faz, é Deus que faz. Você só tem que dar as condições para que essa obra maravilhosa aconteça. E aí pode acontecer tudo. Como é Deus que vai agir, um monte pode ser mudado. O sicômoro pode ser transplantado e expulsar um espírito como esse. E curar o organismo também, se estiver com dano, como poderia estar com dessa menina. É deixar Deus agir. Já nós vamos falar quais são essas condições que a gente tem que ter. Já falamos da semente que precisa ter água, sol, os sais minerais do terreno, ela faz aquela hortaliça. O útero materno, nós vamos ter um bebê. É isso? Vai
aquela semente se multiplicar. E a força divina que vai agir. Na natureza, para gerar primavera, a força divina age. Assim também, nesse caso, é a força divina que age. Os orientais, voltam ao Chile, voltam à filosofia chinesa, tem uma palavra técnica, uma expressão técnica para isso, é vumvei. Vumvei quer dizer agir pelo não agir. Dizia então os sábios chineses. Como Deus age na natureza não livre, que não interfere, e tudo dá certo na natureza, assim a gente na natureza livre, é um ser humano, devemos deixar Deus agir sem a gente interferir, e aí vai dar tudo certo. O problema é que a gente tem um tal do livre-arbítrio, a tal da razão, e a gente quer intervir, fazer como a gente acha. Se deixarmos Deus agir como ele age na natureza não livre, aí os chineses chamam vumvei, agir pelo não agir. E ele pega, olha só como dá tudo certo no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Eles procriam, ele não entende nada, mas é a força divina que age. Eles não interferem, está na hora do cio, vem os filhos, não está na hora do cio, não tem sexo. Há um equilíbrio perfeito na natureza e tudo dá certo. Numa matematicidade impressionante, ao ponto de dizer Jesus, já tem uma folha da árvore não cai sem que o pai não sai. Há um ciclo perfeito na natureza. No nosso caso, a gente interfere. E quando a gente interfere, a gente cria inimizades, cria brigas, cria revolta, guerra, morticínio, violência, ódio. Nós não deixamos a natureza agir pelo nosso intermédio. Deus não age pelo nosso intermédio. A gente acha, eu tenho meu livre-arbítrio, e a gente adora falar que livre-arbítrio é para fazer o que quer. Livre-arbítrio é para fazer a vontade divina. Livre-arbítrio é igual no Detran. Você só tem o direito à carteira se obedecer o Detran. Aí você tem liberdade para ir onde você quiser com o seu carro, portanto, para obedecer às leis. Senão o Detran tomava a carteira. Então a liberdade também, aquilo que o Evangelho fala, gloriosa liberdade dos filhos de Deus, só tem um jeito, é amando. Porque quando você não ama, te toma uma liberdade. Você vê um planeta como esse de prova de expiação e cai no determinismo, cara. Então Jesus pede, em caso desse, a fé, essa que remonta o poder, faz essa visualização. Aí você vai falar assim, bom, mas no caso da semente de mostarda, então que eu tive que ser como ela, deixar Deus agir para gerar aquela hortaliça, o ambiente propício é a terra rica em recursos, né? E mais, com sol, com água, e aí vai ter aquela hortaliça maravilhosa. A vida vai agir. Quais são as condições que eu tenho que ter para que Deus possa agir? Eu, ser humano. Aí Jesus explica. Orar e jejuar. Então, orar nada mais é a palavra do latim, oris, no latim é quem vai ser o orador, ou melhor, quem vai abrir a boca. No original, a palavra orar é abrir a boca. E quando você abre a boca para comer, ou abre a boca para falar, a palavra só sai quando sai da boca. Você fecha a boca, você fica mudo, teria esse espírito. Então você tem que abrir a boca. E se você tiver com a boca cheia, a voz é horrível, não sai. Então você tem que esvaziar a boca. É só no vazio que tem que tem a utilidade, que o orador pode funcionar. Por isso que as professoras dizem, é falta de educação, falar comendo, falar com a boca cheia, né? Falar mastigando chiclete. Então, esvaziar a boca para poder a palavra sair. Mas, repare que o espaço tem que estar vazio. É como uma antena parabólica. A antena parabólica, se ela tiver uma opção de coisa nela, ela não vai captar. Ela tem que estar aberta e sintonizar com a corrente. Logo, é a emissora que vai tocar através. Então, abrir a boca, você imagina a boca da alma com o chakra coronário, quando ele se abre no óculos de mil pétalas, que a oração que você faz é sincera, e quando você ora, vibra o chakra, quando vibra o chakra, ele se abre, e quando ele se abre, é que alimento ele. E aí disse Jesus, não precisa falar muito, o Pai está no secreto, sabe tudo o que a gente precisa, então o problema não é de falar, o orar ainda sai falando. É se abrir para você ser alimentado por Deus. Porque quando você é alimentado por Deus, é melhor. E Deus intervém, que a emissora divina fala através da antena psíquica da tua boca, que a Índia chama de boca de Shiva, ou a boca do Deus encarnado. E somos nós somos Deus. Quando ela se abre, a vibração divina entra por nós. E quando ela entra, aí funciona. Ou entra ou se manifesta através da linha do fundo divino que está dentro de nós.
força cósmica, força divina para dentro de nós, aí a cura se realiza. Então se abra. Orar não são palavras técnicas, não tem qual é a palavra que eu devo usar para orar? Não tem não problema de palavra. Aliás, já diz o Salmo, ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. É a força da sintonia, da fé. Certo? Outra coisa que pega é jejum. Aí nós temos também o jejum da alimentação e nós temos o jejum da restrição, da renúncia. E é lógico que Jesus não ficava assim fazendo esse jejum e não ficava assim recomendando jejum, muito pelo contrário. Os apóstolos viviam bem, tranquilo, etc. Mas não quer dizer que ele é alimentador. Quando você come muito, está muito cheio, está muito pesado, essa sintonia fica difícil, você fica mais preguiçoso, você fica mais cansado. As ondas ficam longas, ficam barrantes, essa palavra barrante quer dizer pesado, as vibrações ficam mais de baixa frequência. Então é necessário você estar mais leve, mais light. Estar mais leve, estar mais light, não estar assim tão pesado de alimentos, assim tão pesado, carne, etc. E em grande quantidade, porque às vezes o problema não é a carne, mas você come lá um rodízio de massa, é a mesma coisa, não comeu carne, mas está pesadíssimo, né? Um rodízio de pão, está pesado. E o pão, Jesus, eu sou o pão da vida. Um rodízio, né? De vinho, você vai ficar extremamente pesado, vai perder a consciência. Então é moderação. Mas o que você está querendo falar aqui em termos mesmo de jejum é o jejum espiritual, que é o jejum de si mesmo. Esse é o grande jejum. A gente adora se alimentar da gente mesmo. Eu por ele. Por que nós não expulsamos esse demônio? Certo? Nós. Como se fosse um só. Porque eu fazer. Não é eu fazer, eu vou ver, eu agir pelo não agir. É Deus que age em você como ele age na natureza. Não foi você que fez a hortaliça. Você só teve a condição, botou lá o grão no chão, deu água e pronto. A força divina agiu. E aí tem essa hortaliça maravilhosa. Você só botou o sêmen lá da mulher e tal, para no outro e pronto. E nasceu uma vida, algo maravilhoso. Mas como é que fez? Uma multiplicação divina. É a força divina que age. Assim também, cria condição. Se abra em oração. E diminua o teu eu. Esvazia de si mesmo. Porque é interessante que quando você se abre em oração, cria um vazio. E o vazio é a humildade. Aliás, diz os chineses, um vaso só tem valor pelo seu espaço vazio. Porque num vaso, se ele estiver cheio, você não pode colocar flores. Se o vaso estiver lotado, você não pode colocar flores. Ele não tem utilidade. A utilidade está no espaço vazio. Aqui nessa sala, qual a utilidade dela? É o espaço vazio. A gente pode botar cadeiras e entrar. Mas se tivesse lotado de cadeiras, a gente não conseguia entrar. Não entrando, não tem utilidade na palestra. Então é no espaço vazio que você tem utilidade. Quando você cria um vazio na alma, mas não um vazio de inutilidade, mas para ser planificado para um bem, ou no caso, para ser planificado por Deus, é o tal do humildade, de criar a humildade, esvaziar-se de si mesmo, esse é o grande jejum. Deixar de alimentar-se a si mesmo. Em termos de eu, de centro, de egoísmo. Eu sou o centro, essa é a doença do ego. Primeiro eu, mais uma vez eu, sempre eu. Essa é a doença, o egoísmo. Ah lá, tem o espiritismo, ismo, a doutrina dos espíritos. Catolicismo, a doutrina dos católicos. Egoísmo, a doutrina do ego. Você é a doutrina, você que acha o dono da verdade. A verdade é assim, é por mim, eu que faço, por que eu não curo, por que eu curo. Essa é a doutrina de si mesmo. Jesus quer o deísmo, a doutrina de Deus. Deixe Deus agir, como ele age lá na hortaliça. O grão de mostarda forma aquela hortaliça. Assim Deus, única, faça, ora e diminua você mesmo. Ele já tinha explicado isso antes de subir o Monte Tabor. Então, negue-se a si mesmo, renuncie. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. E esse é o tal do jejum, e o pior jejum é o mais difícil. Você pode ficar como um faquinha sem comer por muito tempo, mas, ou como dizia Bom Grandal, o Grêmio Nome da Paz, o grande protestante, escreveu, vou falar o nome do livro dele, Profeta das Selvas, né? Grande intérprete de papo, médico, Alberto Soares.
Alberto Schweitzer dizia, eu tenho vários nomes, muitos, para me alertar contra os meus defeitos. Muitos. Como as pessoas gostam de falar dos nossos defeitos, e elas nos amam. Mas quem, Senhor, dizia Alberto Schweitzer, pode me libertar das minhas virtudes? As virtudes é quando você acha que você faz, que você é o certo, aí você acha que você está legal, eu estou muito bem, você se enche de você mesmo. Aí é necessário jejum, renunciar a si mesmo para que Deus possa fazer efeito. E como ele vai fazer efeito no grão de mostarda, fazendo uma hortaliça maravilhosa, ele também vai fazer obras incríveis no seu internet. Aliás, de Jesus, tudo é possível. Tudo é possível quando Deus age por nossa internet. Muita paz. Até a nossa próxima reunião. À vontade. Esse o livro conseguiu desligar, mas não tem que apagar isso aí? Ele não tinha que não ficar tudo pretinho, sei lá? Não, tá gravando.